Olá pessoal, tudo bem? No sábado, milhares de pessoas foram às ruas pelo Brasil para se manifestarem contra o presidente Jair Bolsonaro, o governo, e cobrar mais medidas para o combate à pandemia, né? E claro, com uma pauta do impeachment colocada, né? Essas manifestações, elas merecem uma análise sobre vários aspectos, né? Não é tão simples, não é tão óbvio como as pessoas às vezes colocam nas redes sociais. Tem vários aspectos que precisam ser analisados. O primeiro deles, a gente não pode nunca, dentro de uma pandemia, deixar de colocar, é a questão da aglomeração, né? Assim, nós estamos vivendo um momento em que a terceira onda está chegando no país e, obviamente, provocar aglomerações, né? Quantidade de gente juntas, quantidade de pessoas juntas ao mesmo tempo, são sempre um problema, né? Sempre um problema, porque levam ao risco do aumento do número de casos, né? Eu sei que muitas pessoas estavam de máscara, a maioria absoluta, pelas imagens, quase todo mundo de máscara, ao contrário dos eventos pró-governo, que muitas vezes as pessoas estão sem máscara, mas de toda forma é uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo, né? Nem todo mundo tem o acesso às máscaras mais adequadas e tal. Há pessoas também que estão circulando nesses pontos por onde as pessoas estão passando, então eu acho que esse ponto deve ser levado em consideração, né? Não sou só eu que acho isso, inclusive vários líderes de esquerda também acham isso e não quiseram se vincular à manifestação, né? O próprio ex-presidente Lula nada postou sobre as manifestações porque ele faz uma crítica de que o presidente promove aglomerações e pretende usar isso na campanha como um dos argumentos para mostrar que o presidente Jair Bolsonaro contribuiu com o aumento da pandemia, então ele não quis se vincular, nem postou nada sobre o assunto para não perder esse discurso, né? O Ciro Gomes também disse que, embora entendesse quem vai, não iria por uma questão de saúde pública também, né? O argumento de quem vai é o de que, apesar dos riscos que as manifestações geram, o risco de não fazer nada e deixar que o governo continue atuando dessa forma na pandemia seria maior. Esse é o argumento de quem vai, que é um argumento também legítimo por pensar no médio prazo, vamos dizer assim, no longo prazo e não no curto prazo. De toda forma, esse registro tem que ser feito. Sobre efeitos especificamente da manifestação, tamanho, etc. e tal, já é outra discussão. Em relação ao tamanho, embora os grupos bolsonaristas tenham minimizado, dito que foram poucas pessoas, etc. e tal, foram movimentos bastante expressivos, né? Principalmente por uma primeira convocação, depois de muito tempo sem os grupos de esquerda irem para as ruas, teve bastante gente se manifestando, né? Principalmente em São Paulo, muita gente, muito maior do que os atos pró-governo, que vinham minguando já, né? E muita gente também em outros lugares, em Belo Horizonte também, bastante gente, pelo que a gente viu das imagens, né? Mas é um protesto muito ainda dentro do grupo de esquerda, né? Assim como o grupo bem sólido aí de apoio ao presidente é quem vai nas manifestações pró-Bolsonaro. A turma que não está nem de um lado nem do outro, que está ali, que é a turma que vai ser decidida e que vai decidir a eleição, né? Que vai escolher um lado ou outro nas eleições. Essa turma não está indo nos protestos, nem de um lado nem de outro ainda, né? Esse protesto, embora ali uma pessoa ou outra ali dentro de algum grupo específico fora da esquerda tenha participado, a maior parte dos grupos aí que defendem a terceira via, etc. e tal, não participou ainda dessas manifestações, né? Um dos efeitos que essa manifestação deve ter é fazer com que os bolsonaristas voltem a ampliar aí a presença deles nas ruas, né? Foi o que aconteceu nas eleições, quando teve o ele não, logo em seguida os grupos bolsonaristas tentaram também fazer sua manifestação para mostrar apoio ao presidente. Isso deve voltar a acontecer, isso deve acirrar um pouco esses ânimos, né? O governo, como vinha diminuindo o número de pessoas nos seus atos, ele tinha diminuído a quantidade de atos e focado em um ato específico em cada cidade, porque aí ele levava gente de tudo quanto é lugar do Brasil para esse ato. Foi o que aconteceu em Brasília, também no Rio de Janeiro, há uma expectativa de que aconteça em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Agora, com essas manifestações de esquerda que assustaram grupos do governo, embora eles não admitam publicamente, a tendência é que haja mais manifestações por parte dos bolsonaristas também, né? Sobre os efeitos para o presidente, acho que assim, depende muito do que vai acontecer em termos de quantidade de protestos. Um protesto isolado como esse, se acontecer um agora, o outro no mês que vem, ou outro, sei lá, daqui a 15 dias, 20 dias, isso não tende a gerar nenhuma consequência de impeachment, nem nada do tipo, porque o Congresso está muito fechado com o presidente, em razão, a gente sabe,
de cargos, de verbas, etc. e tal. Isso só mudaria se houvesse uma pressão realmente muito grande da sociedade, muitos eventos, como na época do impeachment da Dilma, praticamente sempre, né, de forma periódica, muitos eventos aconteciam, né? Como a gente está no meio de uma pandemia, e a tendência, pelo que todos os indicadores mostram, que a terceira via deve agravar a situação nas próximas semanas, acho difícil que aconteçam manifestações com mais frequência. E por causa disso, acho que os efeitos políticos dessas manifestações não serão tão grandes, apenas servem para reforçar essa posição de que a rua não é bolsonarista e de que há uma divisão na sociedade, que ao contrário do que Bolsonaro costuma dizer, que as pesquisas estão erradas porque o povo está com ele, há uma quantidade de gente grande, inclusive maior do que a quantidade de gente que apoia o governo. Um abraço para vocês e até mais.